Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tão tristes por causa da derrota do menino Ney? É... Não, como eu falei pra vocês, semana passada a gente vai continuar nossas aulas de revisão até começar o próximo livro, tá? E talvez a gente possa comece o próximo livro já na semana que vem. Beleza? Então vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre a orientação em nosso dia a dia, tá bom? Legal. Para que a geografia cumpra seu objetivo, é fundamental localizar primeiramente onde acontecem os fenômenos, e os fatos geográficos na superfície terrestre. Os fenômenos podem ser em ordem social, natural ou mista, mas ocorrem sempre em determinado espaço, gerando consequências locais, regionais ou globais. Certo? Tudo certo até aqui, né? Existem várias formas de localizarmos esses fenômenos, e você já faz isso todos os dias. Por exemplo, se o seu colega perguntasse onde fica o mercado em que sua família faz compras, você provavelmente saberia responder. Se não fosse o mercado, poderia ser a padaria, o shopping, o campo de futebol, a biblioteca, etc. Como você poderia responder? Como você responderia uma pergunta dessa? Então, pessoal, essa nossa unidade aqui, essa nossa parte vai falar de localização, de como se localizar, né? E como está falando aqui, são coisas que nós já usamos normalmente no nosso dia a dia, né? É, por exemplo, a gente costuma usar pontos de referência para indicar onde estamos, de perto de que estamos, etc, etc, etc. Normalmente, para localizá-los, utilizamos alguns pontos de referência. Informamos o nome da rua, uma praça que fica próxima, a linha de ônibus que passa em frente, o nome do bairro, um rio que fica perto, enfim, algum ponto que seja de conhecimento local, de conhecimento geral da população. Como, por exemplo, aqui em Itajaí, a gente tem sempre o pessoal sempre fala da igreja, né? No centro da igreja. Ah, tu não sabe onde é que é? Então, na frente da igreja tem. Da igreja, você sabe que tem aquela igreja grandona aqui em Itajaí. Na frente da igreja tem aquela rua, é só seguir a rua que tu vai chegar naquele tal lugar. Isso é um ponto de referência, a igreja. Normalmente a gente usa locais como pontos de referência, né? Por exemplo, perto da lanchonete, perto lá do estádio de futebol, perto do shopping, certo? A gente tem esse ponto de referência para nos localizar e para exemplificar quando a gente quer apontar alguma direção. Imagine você e sua família estivessem passeando no Rio de Janeiro, após assistirem a um jogo no estádio de Maracanã. Alguém vai buscá-lo na frente da lanchonete que fica em frente ao estádio. Qual seria o melhor ponto de referência para explicar sua localização? Com certeza, o nome da lanchonete, obviamente, e a indicação de que ele fica em frente ao Maracanã, pois esse é um lugar muito conhecido. E naquela localidade é muito conhecido, não só pelas pessoas, mas também como na cidade inteira do Rio de Janeiro. Né? Então ele é um ponto de referência enorme, o Maracanã. Né? Como todos os estádios de futebol são, né? Normalmente aqui a gente tem o Itajaí, a gente tem o Cílio Luz. Não sei se em acho que não tem time de futebol, pelo menos não que eu conheço. No Empenho, o Beto Carreiro, né? Poxa, como é que eu esqueci do Beto Carreiro? No Empenho, ó, eu moro ali perto do Beto Carreiro, só sabe a rua que passa na frente do Beto Carreiro, por exemplo, nossa escola. Passa a rua na frente do Beto Carreiro e depois entra, só pegar uma ruinha esquerda e tá na nossa escola, certo? Então a ideia é mesmo, né? Usar pontos de referência para a localidade. Muito importante isso, é muito bom para a localização e facilita muito se você está viajando, se está coisa nada. Como já mencionado, há várias formas de se localizar na superfície terrestre. Você já reparou que nos telejornais brasileiros, a pessoa que apresenta a previsão do tempo se refere sempre às regiões brasileiras? Essa é uma forma diferente de localização daquela que acabamos de ver. Pessoal, desculpa. É, pessoal,
O nosso país, ele é um país extremamente grande. Então, o que se faz para localização no nosso país? A gente divide ele entre regiões, né? Então, a gente tem a região norte, a gente tem o nordeste, a gente tem o centro-oeste, o sudeste e onde a gente tá, o sul, né? Claro que ainda dentro dessas regiões a gente vai ter divisões dentro delas, né? Os estados, né? Então no sul a gente tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No sudeste a gente tem Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. A gente vai ter regiões estatais, mesmo dentro dessas sub-regiões do Brasil, né? São formas também do ser humano, né? No caso nós brasileiros, de nos organizarmos. Né? É muito difícil para a mulher da previsão prever onde se vai estar chovendo no Brasil inteiro ou não. Porque normalmente isso não acontece, né? Normalmente vai estar chovendo em um lugar, não vai estar em outro. Então, a gente subdivide as coisas, né? A mulher da temperatura também, que fala sobre a temperatura. A gente vai dividir as coisas para uma melhor. Para uma organização organizacional, certo? A gente vai dividir as coisas para se organizar melhor, para ficar melhor de ser organizado. Bem comum, acontece em vários países, inclusive no nosso, né? Legal. Agora vamos falar de pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais e sua representação na chamada Rosa dos Ventos são de extrema importância. Além de serem essenciais para a leitura e interpretação de um mapa, eles podem nos auxiliar no dia a dia. Por exemplo, com esse conhecimento podemos identificar a direção em que o Sol estará posicionado durante o dia, possibilitando escolher uma cadeira próxima de uma janela na direção oposta do Sol em um dia quente. Por exemplo, vamos ver outro exemplo aqui. Você se lembra de estar viajando em uma estrada e o Sol ficar posicionado na frente para o carro, obrigando o motorista a usar óculos, baixar a viseira e mesmo assim ter dificuldade para dirigir? Quando viajamos de carro, os pontos cardeais orientam a escolher o melhor horário para não ser incomodado pelo Sol. Se a viagem é de avião, eles nos indicam a melhor posição para apreciar a vista aérea. A gente vai falar sobre isso em um pouquinho, vocês vão entender o porquê. Como podemos localizar os pontos cardeais e colaterais? Na atualidade, existem vários instrumentos que nos oferecem essa informação. Porém, há uma forma de identificar os pontos cardeais de maneira muito simples e sem usar nenhuma ferramenta. A observação solar, observar a posição do Sol, tá? Como o Sol aparece e se põe todos os dias, se você olhar para a direção em que nasce, estará olhando para o leste. Pessoal, esse aqui é o básico, gente. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Basiquíssimo, certo? Tá? Bem fácil de identificar os pontos dessa forma. Isso mesmo, todos os dias o Sol aparece aproximadamente no ponto cardeal leste, certo? Ponto cardeal, o Sol aparece todos os dias no cardeal leste. Ao identificar esse ponto cardeal, fica fácil de identificar os demais. Basta seguir a Rosa dos Ventos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Curiosidade. Qual é a origem da palavra orientação? Orientação deriva de oriente, obviamente. A palavra de origem latina significa nascente, leste, levante. Latina, certo? Então a gente tem oriente para orientação e a palavra latina significa de leste, levante. Dizem que o Sol nasce em algum lugar. Se ele nasce, ele também morre. Vamos falar sobre nascer e o pôr do Sol. Dizem que o Sol nasce, mas quando surge no horizonte pela manhã e se põe quando desaparece no horizonte, as palavras nascer e pôr são usadas porque os povos antigos acreditavam que a cada dia nascia um novo Sol e à tarde ele se punha
abaixo do horizonte para morrer. Hoje sabemos que isso não é verdade, pois ele nasce e se põe por causa da rotação da Terra, mas por tradição as expressões nascer e pôr ainda são usadas. Ó, pessoal, legal isso aqui. Primeira origem da palavra aqui. A palavra orientação vem de Oriente. Engraçado isso, né? Por exemplo, o Oriente, vocês já ouviram falar confusões no Oriente Médio, sabe? Então é uma maneira engraçada de observar isso. A palavra da origem latina significa nascente, leste, levante, ou seja, então a gente tem leste, onde o sol nasce, e oeste, onde ele se põe, né? A utilização das palavras nascer e pôr, que eles falam em povos antigos. É muito bem colocado porque é mais de um povo que tinha essa noção de que o sol nasce e depois morre. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que já conversei com vocês sobre isso. Os antigos egípcios acreditavam que todo dia, quando o sol nascia, o deus Ra tinha ganhado uma luta contra o deus do submundo, que eu acho que é Anubis. Eu posso estar errado, mas acho que é Anubis. E todo dia, quando ficava de noite, eles acreditavam que então ali o deus Anubis tinha conseguido ganhar uma batalha sobre o deus Ra. E é por isso que, segundo os egípcios antigos, existia dias e noites, certo? Isso ficava pior que quando a gente falou aqui sobre o solstício. Isso ficava pior, por exemplo, no verão, eles acreditavam que porque é perceptível, né, que os dias são mais longos no verão. Então, eles acreditavam que no verão o deus Ra era mais forte, certo? E conseguia deter o deus do submundo por mais tempo. E no inverno, ao contrário. Eles acreditavam que então o deus Anubis, o deus do submundo, eu não sei se é realmente Anubis o nome dele, conseguia derrotar, conseguia afastar o deus do sol, o deus Ra, por mais tempo. A gente falou sobre como os dias são maiores no verão e menores no inverno. A noite é mais comprida no inverno. Os egípcios antigos eles derivaram isso, eles falaram que isso tinha a ver com os deuses, assim como o pôr e o nascer do sol. Eles acreditavam que os deuses do sol o deus do sol e o deus do submundo, eles estavam numa luta eterna, certo? E às vezes o deus do sol ganhava e às vezes o deus da escuridão ganhava, tá? Eles acreditavam nisso piamente. E vários outros povos vão ter essa característica de acreditar que quando o sol ele realmente nasce, que o deus ganhou, certo? E depois ele morre. Tem gente que vai se questionar por que porque o sol nasce e morre todos os dias, né? É uma questão que hoje a gente sabe como funciona, é claro, mas é interessante entender como eles pensavam, né? Como já mesmo há 5, 6, 7 mil anos atrás, os nossos antepassados já conseguiam perceber como o Sol tinha fases, como o Sol vivia em fases, como às vezes ele ficava mais tempo, quando às vezes ele ficava menos tempo, né? É bem legal de pontuar isso, bem interessante de entender. Beleza? Bom, vamos pro lado da curiosidade aqui, vamos para a tal da Rosa dos Ventos. Então, a primeira indicação da Rosa dos Ventos, os pontos cardeais. Cardeal é uma palavra do latim que vem de cardinale e significa principal. Ao lado vemos pontos cardeais principais. Esses aqui, senhores, são os pontos cardeais, os principais deles, certo? Vocês devem conhecer já: norte, sul, leste, oeste. Não sei como é que fica para vocês na câmera fica invertida. Então a gente tem norte, sul, leste, oeste. Certo?
Bom, e isso aqui é extremamente importante, porque não só como localização hoje em dia, né, a gente vai ter a utilização da Rosa dos Ventos para localização através da história, né? É um instrumento extremamente importante. Ele vai dizer para a gente, para os navegadores, por exemplo, onde eles estavam a tal norte, onde eles estavam a tal sul, a tal oeste, a tal leste. Um movimento extremamente um, um objeto de localização extremamente importante. Além dos pontos cardeais, podemos detalhar a Rosa dos Ventos como a inclusão dos pontos colaterais, que são esses que a gente está falando. Então, os pontos cardeais são ou pontos cardeais ou principais, norte, sul, leste e oeste, e os pontos, então, colaterais são nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, tá bom? Que são as meiucas entre os dois, tá? Pontos colaterais estão indicados entre os dois pontos cardeais, por exemplo, entre norte e leste, ao ponto colateral nordeste, e entre o sul e oeste, o sudoeste. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Então, a gente tem os pontos, a gente tem norte, sul, leste, leste, oeste, e entre eles, no meio deles, a gente vai ter o que é a mistura dos dois, né? Então a gente tem entre norte e oeste, a gente vai ter o noroeste. Entre o norte e o leste, a gente vai ter o nordeste. E assim vai, né? Assim vai. São pontos mais indicativos, né? Mais indicativos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil, para a gente achar as nossas coisas. Utilize a Rosa do Ventos para localizar o ponto cardeal e colateral da unidade da federação em relação ao país do capital. Compartilhe, grupo, sua conclusão. Se vocês forem fazer isso aqui, acho que vocês já fizeram, mas daí a gente pode usar isso de várias formas de localização, né? Então, por exemplo, vamos lá. Capital do Brasil aqui, Distrito Federal, certo? Legal, Brasília? Massa. Em relação ao estado goiano, onde a gente mora, Santa Catarina, é a sul, certo? Legal. Mas em relação ao Rio de Janeiro, é o sudeste, certo? Em relação ao Rio de Janeiro, o Distrito Federal, a Brasília, em relação ao Distrito Federal, em relação ao Rio de Janeiro, eles estão a sudoeste do Distrito Federal. Então isso é uma forma de organização localizacional, que é usada pelos seres humanos para se localizar em diferentes locais. Por exemplo, sua Rosa dos Ventos diz que você usa uma bússola, vamos dizer que você está perdido. Você está perdido para cá. Você tem uma bússola e um mapa. Você está perdido bem no meio de Goiânia. Você tem uma bússola e um mapa. Você consegue se virar. Você consegue. Vai demorar, vai passar um perrengue, mas consegue se virar. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia da utilização da Rosa dos Ventos, né? Uma maneira organizacional. Meu Deus do céu. Tá difícil. Organizacional, né? Pessoal, o que eu quero que vocês façam é essa atividade aqui, ó. Atividade aqui para nós, para a próxima aula. Nessa semana eu quero que vocês façam essa atividade aqui para me entregar na próxima semana. Tá? Em algum anúncio de compra e venda, os apartamentos e casas é acrescentada a informação: os imóveis têm face norte. Veja o exemplo abaixo. Aqui, ó. Face norte. Agora, você deverá verificar situações no município de Mora, aqui em Penha. Primeiramente, pesquise um anúncio de venda de imóveis verificando se ele tem as seguintes referências: face norte, face sul, face leste, face oeste. Você poderá fazer essa pesquisa nos jornais da sua cidade. Usem internet, né, gente? Na situação que a gente está, pesquise na internet essas coisas. Depois observe sua própria residência. Como ela está disposta em relação ao movimento aparente do Sol? Quais cômodos da casa recebem maior insolação durante o dia? Para facilitar essa observação, você poderá utilizar a planta
baixa de sua casa, se tiver uma, né? Não precisa ter, realizada numa atividade no capítulo 2. Ah, vocês fizeram isso, legal, massa. Após essa pesquisa, eu quero que vocês apresentem os resultados para mim, não para os colegas dessa vez, tá bom? Se vocês já fizeram com a professora Edna isso aqui, sem problema, tá? Me mandem o que vocês já têm feito aí. Massa, legal? Mas eu quero que vocês me mandem isso para ver se vocês entenderam a lógica dos pontos cardeais e tal. Tá bom? Legal? É isso por hoje. Tchau, tchau, pessoal.